porque sem Ele nós não estaríamos aqui, nenhum de nós. Mas por sua misericórdia, por sua graça, Ele nos concedeu o fôlego de vida para que hoje, nesse dia, o seu plano perfeito se cumprisse nas nossas vidas e nós estamos aqui. E vocês estão aí do outro lado, nos assistindo. Obrigada, Jesus, por seus grandes feitos na nossa vida, que te daremos por tão grandes benefícios, Senhor, à nossa vida. Somos, sim, feituras suas, Pai, para louvor da sua glória, da sua majestade. Oh Deus, obrigada, Pai, por esse dia que tu nos preparou com tanto amor, Senhor, por todos os livramentos que tu nos concedeu, que nós nem sabemos. Obrigada, Senhor, por guiar os nossos passos nesse dia com sabedoria, Pai, com amor, com providência divina vinda de ti, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Toma cada coração na tua mão agora, Pai, para que a palavra que vai ser ministrada, Senhor, nesse solo fértil que é o nosso coração, Senhor, venha germinar a 100 por 1 para frutos de justiça para ti mesmo, para louvor da tua glória, para que redunde em glórias para ti, Senhor. Por isso, Pai, eu me disponho, eu me rendo ao teu senhorio de graça, Pai, teu senhorio de glória, Pai, para que como instrumento teu, Pai, eu seja um canal agora para a tua igreja, Senhor, para que tu venha falar aos nossos corações, Senhor, e a tua palavra que não volta vazia, cumpra o seu propósito nessa noite. Assim nós te agradecemos, repreendendo toda força contrária a bom andamento da tua palavra ser ministrada ao nosso coração. Eis-nos aqui, Senhor, queremos te ouvir e declaramos que tu és Senhor da nossa vida. Você declara isso? O Senhor é Senhor da nossa vida. O tema dessa noite: Deus age a seu favor. Aleluia. Abacuque, capítulo 2, os versículos de 2 a 4, diz o seguinte: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Aleluia. Minha família espiritual, meus irmãos em Cristo, raça eleita, vamos compreender o que Deus está sempre agindo em nosso favor. Apesar das circunstâncias que se levantam contra a nossa vida, e de que forma nós adquirimos confiança em Deus para ver esse agir em nosso favor. O texto que lemos era uma visão do futuro. Demonstra um diálogo entre o profeta Abacuque e Deus. Em princípio, o profeta, ele questiona Deus a respeito de seus caminhos, que lhe parecem insondáveis ou até mesmo injustos. O livro de Abacuque possui apenas 3 capítulos, e eu vou citar parte de alguns versículos, mas em casa vocês façam essa leitura com calma, apenas para que vocês entendam. Havia contenda e opressão que estava sobre o povo de Judá. E na visão do profeta Abacuque, Deus não estava tomando nenhuma atitude para solucionar o problema. O profeta estava duvidando
do agir de Deus estava com a sua fé vacilante, a sua confiança vacilante. Quantas vezes, em uma atitude errônea, questionamos a Deus, ou até declaramos que não estamos vendo o seu agir em nossa vida? O tema de hoje mostra que esta atitude deve ser mudada, porque Deus, Ele está sempre agindo a nosso favor, sempre. Tudo sempre colabora para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vivemos por fé. Diga ao seu irmão ao lado: Deus está agindo em seu favor. Deus está agindo em seu favor. Deus está agindo em nosso favor. O profeta Abacuque havia recebido uma sentença revelada por Deus para punir Israel. E Abacuque não conseguia entender como um Deus com olhos tão puros, que não suportava ver o mal, podia designar uma nação pior do que os caldeus para executar juízo contra eles. Não será assim que nós nos portamos algumas vezes? Ah, Senhor, por que da enfermidade, se Tu já nos deu cura por Suas chagas? Por que de uma vida apoucada, se Tu se fez pobre para que fosse rico? Por que da dissolução do lar, Deus, se Tu diz que a minha família é bendita? Não será assim que muitas vezes nós pensamos ou até mesmo falamos como fez o profeta Abacuque? Veja o que diz o capítulo 1, versículo 13 do livro de Abacuque. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Mas o que Deus queria? Quantas vezes paramos para perguntar o que Deus quer de nós? O que Deus queria mostrar ao profeta Abacuque? O que Deus quer nos mostrar hoje? Sim, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que Deus determinou. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então Deus quer nos ensinar hoje. Naquela época, aproximadamente 607 anos antes de Cristo, e também hoje, Deus quer nos mostrar que temos que aprender a confiar na sua providência divina, na sua destra fiel. Por mais estranho que possam parecer os acontecimentos à nossa volta, devemos aguardar em espírito de adoração a intervenção de Deus, o seu agir em nosso favor, sem duvidar, exercendo a nossa fé. Pois se o mar, amados, não se abrir, além de Deus fazer você andar sobre as águas, Ele faz você voar como águia. Você crê nisso? O profeta Abacuque, orando a Deus, abrindo o seu coração, ele esperava uma resposta e entendeu o que Deus estava lhe ensinando, o qual era uma verdade que satisfez as suas ansiedades, bem como apresentou a solução à situação presente que ali estava, pois era a resposta de Deus para o futuro. Observe novamente em Abacuque capítulo 2, o versículo 4, apenas na parte B que nós já lemos. O justo pela sua fé viverá. Aleluia. Amados, o apóstolo Paulo, o maior dos profetas, vê essa afirmação do profeta Abacuque como uma pedra fundamental do Evangelho de Cristo.
Observe que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O apóstolo Paulo citou o texto do profeta Abacuque para demonstrar que é por fé que vemos a justiça de Deus em nossas vidas. É puramente por fé. Pois Jesus Cristo, Ele é a resposta para todas as nossas necessidades, incluindo a purificação do pecado, o relacionamento com Deus e a esperança para o futuro. O profeta Abacuque, ele entendeu o que Deus queria lhe ensinar, desenvolvendo um relacionamento de intimidade com Deus através da oração, fortalecendo a sua confiança em Deus, através de um diálogo diário com Deus, isso é, através da oração, onde nós desenvolvemos a nossa confiança, onde exercitamos a nossa fé, e com intimidade colocamos tudo aos cuidados do Senhor. Isso é relacionamento. Veja o que diz o livro de Salmos, capítulo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. De manhã lhe apresento a minha oração, ao abrir meus olhos, a cada manhã, nós devemos agradecer a Deus nosso fôlego de vida. O dia que Deus preparou para nós com tanto amor enquanto nós estávamos dormindo. Colocar nas mãos de Deus todo o nosso dia, para que nós venhamos andar segundo aquilo que vá de encontro aos seus planos. Porque os planos de Deus, amados, são sempre melhores do que os nossos planos. Que venhamos tomar decisão segundo a sabedoria de Deus, porque nós buscamos nele refrigério, buscamos nele a sua voz, o seu agir para a nossa vida. Ou seja, a oração é a base de um relacionamento de intimidade com Deus. É um momento seu com Deus que nada nem ninguém pode impedir. Devemos vencer, sim, todos os obstáculos para desenvolvermos com Deus esse relacionamento de intimidade através da oração. Pois que compromisso, amadas, é mais importante do que aquele de nós falarmos com Deus? Não há. Assim deve ser a vida de um cristão, daquele que é e que vive segundo a semelhança de Cristo Jesus. Veja o que diz o livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42, a respeito da vida dos convertidos. Devemos ser perseverantes na oração, no diálogo com Deus, uma vez que a oração move o sobrenatural. A oração em linha com a palavra de Deus traz à existência aquilo que ainda não existe. Então veja, devemos ser perseverantes. Atos 2, capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amados, a nossa perseverança, a nossa oração em linha com a palavra torna o milagre visível na nossa vida. Deus, Ele quer nos ouvir e Ele nos responde aquilo que nós clamamos a Ele. Nós vamos passear rapidamente pela Bíblia Sagrada e verificar o que acontecia com aqueles personagens bíblicos que eram homens como nós, que também tinham suas falhas, mas que exerciam o poder da oração. O primeiro exemplo que veremos é Daniel. Capítulo 9 do livro de Daniel, o versículo 3, parte A, diz o seguinte: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com o coração e súplica.
Todos conhecemos a história de Daniel, que apesar de ser proibido pelo rei Dário de orar a Deus, Daniel orava 3 vezes ao dia em seu quarto, e isso era visível através do acesso à sua janela. Daniel foi perseverante em suas orações e fidelidade a Deus. Apesar das circunstâncias, ele continuou o seu diálogo diário com Deus. E foi livrado por Deus quando jogado à cova dos leões pelo rei. O Senhor fechou a boca do leão para que não lhe causasse mal nenhum. Deus, Ele fecha boca de leões em nossas vidas nessa noite. Daqui a pouquinho, quando nós clamarmos, nós vamos ver o agir de Deus, amém? Deus age de várias formas, em diversas situações, segundo a sua soberania. O segundo exemplo, podemos ver o agir de Deus em favor de Jonas, quando este, de dentro do peixe, ora a Deus, que com sua infinita misericórdia faz com que o peixe vomite Jonas na terra. E no livro de Jonas, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz o seguinte: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Aleluia. Apesar de Jonas ter desobedecido a Deus e ter ido parar dentro de um peixe, Jonas, ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha confiança de que era ouvido por Deus. E que naquele momento, que Deus iria lhe responder, apesar das circunstâncias. Deus iria agir a seu favor. Ele confiava em Deus e se utilizou da oração. Amados, Deus ouve as nossas orações. Nessa noite, Deus ouvirá o nosso clamor. Aleluia, eu creio nisso. Outro exemplo é de um gentio que se chamava Cornélio, mas que adorava a Deus. Tendo em vista a apresentação do Evangelho por Pedro, tornou-se, juntamente com sua família, seguidores de Jesus, apesar de ser oficial do exército romano. Atos, capítulo 10, versículo 2, diz: Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Cornélio orava de contínuo, ele tinha um diálogo diário com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus. Veja o que diz o capítulo 10, versículo 4, na parte A, onde teve uma visão, e que, aproximando-se, um anjo de Cornélio disse: Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuindo de temor, perguntou: Que é, Senhor? Amados, a oração, ela gera intimidade com Deus, para você discernir a voz de Deus falando com você. Veja que Cornélio sabia que era o Senhor. Observe a parte B do versículo. E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aleluia. Diga: as minhas orações subirão diante do trono de glória nessa noite, do trono de graça do Senhor. Aleluia. Nós ainda podemos ver um exemplo deixado pelo profeta Elias, que orava a Deus com instância e com perseverança. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amados, a palavra de Deus diz que Elias era homem semelhante a nós. Qual era o seu segredo? Qual era o segredo desses homens?
Amados, o segredo está na oração e na confiança em Deus. Eles tinham intimidade com Deus. Eles oravam com instância e com perseverança. Eles confiavam no agir de Deus. Vejamos o que a oração é, um estágio de intimidade com Deus. É o falar com Deus, que deve ser baseada e estruturada numa fé verdadeira, na nossa confiança repousada no Senhor. Amados, nós precisamos ter a certeza, sabemos que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. Você crê nisso? Deus sempre tem o melhor. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você que está na internet. Deus sempre tem o melhor. Através da oração em linha com a palavra de Deus, nós exaltamos o Senhor. Nós mostramos o quanto Ele está presente no nosso dia a dia, na nossa vida. Vamos voltar lá no profeta Abacuque e agora podemos entender que Deus despertou nele a confiança, apesar das circunstâncias. A confiança de que Deus está sempre agindo em nosso favor. Observe o que diz o profeta Abacuque em sua oração, depois de receber a resposta de Deus, de que o justo vive por fé. Ele dá uma bela confissão de fé e de confiança no capítulo 3, versículos de 17 a 19, parte A. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Aleluia! Não importa, amados, o que esteja passando, Deus está agindo a seu favor. Ele quer te ouvir e Ele quer ter um relacionamento com você, íntimo contigo. Ele quer manter um diálogo diário com você, com cada um de nós, com você que está pela internet. Observe o que Jesus disse lá na parábola do juiz a respeito do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 7, na parte A. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Nós já sabemos que fomos escolhidos do Senhor, desde antes da fundação do mundo. Somos escolhidos de Deus. Então é conosco que Deus está falando. Então veja, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? E diz, na parte B, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Oh Deus, não é assim como na parábola, que por vezes nós nos comportamos com o nosso imediatismo, dizendo para Deus que está demorando o nosso milagre? Amados, já ultrapassamos a metade do ano de 2021 e talvez alguém não tenha ainda conseguido alcançar suas metas. E por causa disso, como está o seu relacionamento com Deus? Veja o que diz o versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quem crê nisso? Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amados, nós somos igreja de fé, de confissão, de linha com a palavra de Deus. Deus está agindo porque nós vivemos por fé, confiantes na promessa de Deus, buscando-o através das nossas orações com todo o nosso coração.
porque não é mais nós quem vivemos, mas é o Senhor quem vive em nós agora. E é por esse viver agora que nós vivemos por fé no Filho de Deus, amados, em Jesus, que nos amou e por si mesmo se entregou por nós. Veja mais uma vez o que Abacuque diz no capítulo 2, versículo 4b: mas o justo viverá pela sua fé. Marcos 11, o capítulo 11, versículo 24 nos diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Tudo que pedimos em oração, diz o Senhor, com perseverança, sem esmorecer, sabendo que é o próprio Deus em nós quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amados, orar é invadir o impossível de Deus. Você crê nisso? É chegar ao trono do Deus Todo-Poderoso. Deus está agindo em seu favor. Você crê nisso? Olha o quadro que eu trouxe. O justo viverá pela sua fé. É por fé. O justo viverá pela sua fé. Assim seja, assim nos disse o Senhor nessa noite. Vou estar aqui orando no altar. E vocês orem juntamente comigo, já recebendo a vitória de vocês, a cura, a manifestação de Deus na vida de vocês. Porque nós invocaremos ao Senhor e Ele, com os seus ouvidos atentos, nos responderá. O Senhor é a nossa fortaleza no dia de tribulação. Ele nos livrará de toda angústia, de toda aflição. O Senhor nos ajuda e nos livra, porque é nele que nós buscamos refúgio. E juntamente, Senhor, confiadamente diante do teu trono de graça, Senhor, nós chegamos com o nosso coração inteiro para ti, Pai, nessa noite. O Senhor é Deus de milagre. O Senhor é Deus do impossível, Pai. E é com confiança plena, com certeza e convicção que tu nos ouve, Pai. Que tu nos ouve, Senhor. E que tu escuta cada oração, Pai. E que as tuas respostas chegam hoje à nossa vida, Senhor. Nós cremos nisso, nós não duvidamos, Pai. Senhor, eu quero pedir, Pai, pela saúde dos teus filhos amados. A cada um que pediu aqui, Senhor, com cada especialidade, Senhor, na sua vida emocional, depressão, ansiedade, no físico, Senhor. Senhor, tu és o mesmo hoje, o mesmo que ressuscitou mortos, o mesmo que fez paralítico andar, o mesmo que deu vista a cegos, que deu, Pai, audição ao surdo, Senhor. Tu és o mesmo hoje, Pai, e o será para sempre. A tua mão é poderosa, basta uma palavra sair da tua boca e há de se cumprir na nossa vida a saúde plena, Pai. Porque tu já carregou sobre si todas as nossas enfermidades, Senhor. Podemos ser até acometidos de doença, mas nós temos o poder dos poderes dentro de nós, Senhor. O poder dos poderes que, junto com a palavra, com a nossa fé, Senhor, nós cremos que esse poder é atuante, Pai. Porque a tua palavra, ela não volta vazia, mas ela é viva, ela é eficaz e ela cumpre o teu propósito, Senhor. Da forma como tu determinou, se efetuará, Senhor, nessa noite. Você que está com doença, com uma enfermidade, um diagnóstico contrário na sua vida, que os médicos dizem não tem mais jeito, tem jeito para Deus há jeito na mão de Deus. Então clame e confie que no Senhor Ele transforma morte em vida.
cabeça à planta dos pés, todos aqueles que necessitam de cura, Senhor. Seja qual for o nome da enfermidade, Pai. Seja, Pai, a doença, a enfermidade na alma, Senhor. Tu é Deus que transforma, Senhor. Tu é Deus que cura, Jesus. Tu é Deus que sara. Cura e seremos curados. Sara e seremos curados. Sarados, Senhor. Seremos curados por Ti, seremos sarados por Ti. Nós ativamos a nossa fé, Pai, nessa noite, Senhor. Crendo nas Tuas promessas, que por Tuas chagas, Jesus, por cada ferida Tua, Senhor, Tu levou sobre si todas as nossas dores, Senhor. Senhor, há pedidos aqui, Pai, pela vida financeira, Pai. Senhor, Tu é o justo juiz da nossa vida, Senhor. Tu és o dono do ouro e da prata, Pai. Tu és aquele que nos sustenta, Tu és o nosso provedor. Tu és aquele que diz que se buscarmos a Ti em primeiro lugar, Tu nos acrescenta todas as coisas. Tu não disse uma coisa ou outra, Tu disse todas as coisas. Tu nos disse para não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Lançamos sobre Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades, Pai. Cura, Senhor, as ansiedades dos Seus filhos lançadas sobre Ti nessa noite, Pai. Porque o amanhã pertence a Ti. E Tu diz que nos faz andar em novidades de vida. Porque Tu mesmo vai à nossa frente, abrindo um vivo e novo caminho para que nós, sempre triunfo, venhamos andar por ele, Senhor. Oh Deus, nós não nos preocuparemos, oh Deus, com o que viemos de comer, com o que viemos de vestir, como viemos pagar as contas, Senhor, não. Tu fez, oh Deus, sair uma moeda da boca de um peixe para suprir a necessidade humana, Senhor. Deus, Tu diz que traz tesouros escondidos dessa terra para nos enriquecer, Pai. Nós cremos nas Tuas provisões nas nossas vidas, Pai. Nós cremos que as Tuas bênçãos são derramadas sobre as nossas cabeças. Nós cremos que as Tuas bênçãos nos perseguem, Senhor. Senhor, nós cremos nas portas que Tu já abriu para nossas vidas, Pai. Portas de emprego, portas de negócio, Senhor. Sociedades, Pai. Quando o mundo lá fora diz que não dá, a Tua palavra diz que dá. A Tua palavra diz que é agora. Senhor, nós cremos nas Tuas provisões, Senhor. Nós cremos nas Tuas mãos poderosas, Pai. Senhor, há pedidos aqui por causas na justiça, Senhor. Senhor, eu sou testemunha de que Tu reveste, Pai, sentença de juiz a favor dos Seus filhos, Pai. Eu sou testemunha pela minha profissão, Pai. Aonde o juiz diz não, onde não tinha mais jeito, Senhor, Tu inclinou o coração, Pai, do réu em favor do Teu filho. Senhor, esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus a qual servimos, Pai. O Deus justo, juiz da nossa vida, o sol da nossa justiça, o nosso advogado fiel, Pai. Senhor, as causas da justiça dos Seus filhos que estão presas, paralisadas, Senhor, inclina, Senhor, corações, traz a luz, Senhor, traz a luz, aquilo que está lá preso, dinheiro preso, Senhor, traz a existência, Pai. A justiça diz que só paga em 20 anos, mas o Senhor diz que é agora e nós tomamos posse, Pai. Senhor, os bens dos Seus filhos são Teus, Pai, porque tudo que vem à nossa mão vem de Ti. Não tem homem nessa terra que pode dizer que vai tomar, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor. Não aceitamos que aquilo que dá, que o Senhor nos dá, seja tomado pelo homem, Senhor. A Tua palavra diz: quem somos nós para temermos a homem? Amado,
nós tememos é a Ti, Senhor. É a Ti que nós reverenciamos, Senhor. Nós não tememos a homem nenhum dessa terra, Pai. Nós tomamos posse daquilo que Tu nos deu. E nós cremos, Senhor, que aquilo que Tu nos dá é nosso. Porque Tu diz que o que é Teu é nosso, Senhor. Tudo é nosso, Tu diz. E Tu nos colocou nessa terra, Pai, que emana leite e mel. E Tu diz que aquele que Te ouvir, aquele que Te obedecer, tem o melhor dessa terra. E nós queremos viver o melhor nessa terra, a vida abundante que Tu tem para nós, o reinar verdadeiramente nessa vida, Pai. Senhor, nesse momento, Pai, eu coloco as nossas famílias em Tuas mãos, Senhor. Pai, tantos lares estão sendo destruídos, Pai, por motivos tão fúteis, Senhor. O amor tem se esvarido, Senhor. O respeito não existe, Pai. Mas nós somos a Tua igreja, Senhor. Nós somos a Tua noiva. Nós não aceitamos isso em nosso meio, Pai. Senhor, toma as famílias nas Tuas mãos, Senhor. Toma os relacionamentos entre cônjuges, oh Pai, entre pais e filhos, entre filhos e pais, Senhor. Oh Deus, que haja respeito mútuo, que o amor, Senhor, seja aflorado, o amor que vem de Ti, Senhor. Só somos capazes de amar porque Tu nos amou primeiro, Senhor. E a Tua palavra nos ensina a amar a Ti sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos, Pai. Senhor, a nossa família é o próximo, mais próximo que nós temos, Senhor. Restaura, Senhor, o amor que é um vínculo da perfeição, que aperfeiçoa todas as coisas, Senhor. Deus, que haja paz nos lares, Senhor. Receba, amados, a paz no Teu lar, o amor restaurado, a sua família sendo verdadeiramente vista como família bendita do Senhor. Seu ente querido sendo tocado pelo Senhor, sendo atraído pelo Senhor, com coração de carne transformado pelo Espírito Santo. A tua casa teme ao Senhor. Diga, a tua casa teme ao Senhor, a minha casa teme ao Senhor, a nossa casa teme ao Senhor. Que caia por terra toda armadilha, toda seta do inimigo, toda dissolução, toda divisão, todo divórcio, toda briga, Senhor. Porque nós somos a Tua família bendita, Pai. Nós somos a Tua família bendita, Senhor. Trata, Senhor, o emocional de cada um. Senhor, tira toda a ansiedade, sim, tira toda a inquietação, tira toda a preocupação. E a Tua paz, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações em Ti, Jesus. Guardará os nossos corações em Ti, Pai. Senhor, toma os nossos sonhos nas Tuas mãos, Pai. Toma os nossos projetos, aquilo que a gente vem a executar, Senhor. Nós venhamos sonhar os Teus sonhos, que os nossos sonhos particulares estejam alinhados aos Seus, para que haja êxito, Senhor. Para que tudo aquilo que nós venhamos a desejar venha cada vez mais nos aproximar de Ti, Senhor. Senhor, toma os jovens da Tua igreja, Pai. Senhor, toma o caminhar deles direcionados por Ti, com a Tua sabedoria divina, Pai, em tempos tão difíceis, Senhor. Aqueles que estão começando, que estão estudando, estão em suas faculdades, que estão terminando ou já terminaram, que ainda não conseguiram executar as suas profissões, Senhor. Tu és Deus que abre portas, Pai. Oh Deus, o mundo exige currículo.
nosso currículo é o Senhor, Pai. Nós somos a tua carta, Jesus. Somos a carta de Cristo. Basta o Senhor dar uma palavra, Pai, e tudo se cumprirá, Jesus. Toma esses jovens nas tuas mãos, Senhor. Toma os pensamentos, toma o desejar, toma as emoções, Senhor. Que eles saibam exercer a paciência, Pai. Que eles tenham discernimento que vem de Ti. Que eles aquietem para ouvir a Sua voz, a direcioná-los, Pai. A direcionar a cada um de nós, Senhor. A cada decisão que nós precisamos tomar debaixo da Tua sabedoria divina. Debaixo da Tua sabedoria divina, Pai. Senhor, toma a nossa sociedade nas Tuas mãos, Pai. Toma nossos vizinhos, Senhor, da direita, da esquerda, daqueles que moram acima, daqueles que moram abaixo, Senhor. Toma a nossa vizinhança nas Tuas mãos. Que nós sejamos um referencial, Pai. Que sejamos luz aonde nós estamos, Pai. Que toda treva se dissipe, Pai. Que haja harmonia, Senhor, no convívio com nossos vizinhos, Pai. Senhor, toma nossos governantes nas Tuas mãos, Pai. Senhor, que se cumpra a Tua palavra. Que o povo que teme a Ti, oh Deus, esse vive o melhor dessa terra, Senhor. Esse tem o melhor, Pai. Toma esses governantes nas Tuas mãos, porque o Senhor é Deus que inclina corações, Senhor. Inclina o coração, Pai. Nosso presidente, governador, prefeito, Senhor. Todas as autoridades que estão, Pai, acima das nossas vidas nessa terra, Pai. Aqueles que, Pai, executam a lei, aqueles que fazem a lei, Senhor. Inclina coração, Pai, para que haja justiça nas nossas vidas, nas vidas dos Teus filhos. Para que não haja mais, Senhor, injustiça, iniquidade, Senhor. Oh Deus, mas que possamos ver que quem reina na nossa vida é um Deus fiel. E esse Deus fiel inclina corações ao nosso favor, Pai. Ao nosso favor. Ao nosso favor. Senhor, toma a nossa vida espiritual contigo, Pai. Toma, Pai, o nosso testemunho de vida. Porque a única coisa que nós podemos deixar nessa terra quando Tu nos buscar é o exemplo. É aquilo que nós fomos enquanto peregrinamos, Pai. Que todos possam se lembrar daquela mulher de Deus, daquele homem de Deus, daquele que levou as boas novas, daquele que foi um instrumento de Deus, um vaso de honra, daquele que buscava a Deus em primeiro lugar, daquele que foi seguido porque seguia Jesus. Porque nós somos os Teus luzeiros nessa terra, Senhor. Nós somos os Teus luzeiros nessa terra, Pai. Que a nossa vida venha temperar, que a nossa vida venha ser remédio, como a Sua palavra fala, Pai. Que os nossos frutos que procedem de Ti sejam alimentos para muitos, Senhor. Para que outros reconheçam a Tua soberania, o Teu senhorio, que reconheçam o Teu amor infinito, esse amor que nos constrange, Pai. Oh Senhor, que o nosso coração seja inteiramente Seu, como Tu pedes, Pai. Porque Tu não rejeita um coração quebrantado, Tu não rejeita, Pai, um coração contrito, Pai. Tu não rejeita, Senhor. Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos a vida dos anjos dessa igreja, o Bispo Marlos e a Bispa Érica, Senhor. Senhor, que nesse momento, Pai, a Tua mão poderosa, Senhor, sejam com eles, que eles possam ali, aonde estão, Senhor, naquele hospital,
sendo derramado sobre eles, Pai. O teu cuidado, Jesus. O teu favor, Pai. A tua graça sobre a vida deles, Senhor. Senhor, toma a mente deles, toma o coração, supre, Senhor, cada necessidade. Oh Deus, alivia de toda preocupação, Pai, de toda ansiedade que eles venham a ter, Senhor. Senhor, eles são homens tementes a Ti, pastores segundo o Teu coração, Senhor. Senhor, toma esses casal precioso, essas vidas preciosas para nós. E se é preciosa para nós, que dirá para Ti, Jesus? Abraça-os nesse momento, Senhor, com Teu amor, Senhor, infinito e fiel, Pai. Que eles possam sentir o Teu conforto nesse momento, sabendo que tudo passa e isso há de passar. Mas a Tua palavra sobre a vida deles, os Teus planos, o Teu propósito, esses se cumprirão e não falharão. Não falharão, Pai. Não falharão. Porque tudo Tu podes, Senhor. Tudo Tu podes, Pai. Tudo Tu podes, Pai. Senhor, nós esperamos confiadamente por Ti, Senhor. Pelas Tuas respostas, nós cremos que Tu já inclinou os ouvidos para nós, ao clamor do nosso socorro por todos aqueles pedidos que nós tivemos aqui nessa noite. Tudo aquilo, Pai, que individualmente nós oramos a Ti. E Tu já nos livrou, Pai, de toda a tribulação, Pai. Porque até no meio da tribulação Tu anda conosco, Senhor. Porque os Seus olhos estão sobre aquele que o teme, sobre o que esperam na Tua misericórdia e na Sua graça, Pai. Deus, Tu já nos livrou da morte, Tu nos conserva a vida, e é uma vida plena, Senhor. Nós esperamos em Ti, que é o nosso auxílio e nosso escudo, a nossa fortaleza. Pai, em Ti nosso coração se alegra, porque nós confiamos no Teu santo nome, Jesus. É em Teu nome que nós clamamos, é em Teu nome que nós esperamos, Pai. Seja sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia renovada, Senhor, a Tua graça sobre graça, Pai, porque é em Ti que nós esperamos, Senhor. E nós cremos que Tu fará, Pai, sobressair a Tua justiça nas nossas vidas, como a luz, o nosso direito, Pai, como o sol ao meio-dia. Nós cremos nisso, em todas as áreas da nossa vida, na saúde, na família, nas finanças, Senhor, nos sonhos, na vida de intimidade contigo, Senhor. Nós recebemos, nós, Pai, descansamos e esperamos em Ti. Coisa alguma é difícil para Ti ou grande demais que Tu não possas fazer. Tu tudo podes, Pai, porque Tu está no controle da nossa vida. Você crê que Deus tudo pode? Então diga: bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos Teus planos se frustrarão com as nossas vidas. Nenhum. Você crê nisso? Nenhum dos planos do Senhor se frustrarão na tua vida. Receba, Bispa Érica, Bispo Marlos, nenhum plano do Senhor se frustrará. Você que está do outro lado, nenhum plano do Senhor se frustrará. A você, nenhum plano do Senhor se frustrará. Nenhum plano do Senhor se frustrará. Você quer? Eu creio. Nenhum plano do Senhor se frustrará.
frustrará na nossa vida, porque basta uma palavra do Senhor e os planos dele e a palavra dele se cumprem em nossa vida. Amém? Nós cremos que os planos dele, o favor dele já se cumpriu em nossas vidas. Assim nós cremos, em nome de Jesus.